deixa eu pôr aqui. Tá gravando. Tá. Pessoal, esse vídeo agora é a segunda parte do vídeo que eu fiz sobre a resenha desse livro chamado Física Conceitual, tá vendo? Do Paul Hewitt. Eu achei que aquele vídeo estava ficando muito longo, resolvi cortar para falar agora sobre como ele apresenta os exercícios no livro, né? Eu expliquei a forma como ele apresenta os conceitos, e aí o livro chama Física Conceitual. Você pode virar para mim e perguntar, mas Renata, esse livro não é conceitual demais, né? Ou seja, não tá faltando aí um rigor matemático, não? E não, te digo que não. Ele tem sim uma parte em que você precisa fazer exercícios de matemática. Eu também não sou... eu não gosto de livros muito conceituais, no sentido de que ele não apresenta de forma alguma nenhum rigor matemático. Eu acho que eu fiz licenciatura em física na USP e na época o professor de metodologia de física era o Pietro Colla, eu acho que ele ainda é, e ele tem uma noção de que é necessário um rigor matemático, você não pode ficar só no conceito, mas também você não pode ser só matemático e em detrimento do conceito. Então precisa haver um equilíbrio entre conceito e a lógica matemática, né? O rigor matemático no desenvolvimento dos conceitos. Esse exercício, ele tem isso, tá? Apesar do nome física conceitual, ele apresenta, assim, um rigorzinho matemático. Não é o nível Ramalho, tá, gente? Não vai achar que esse livro aqui você vai pegar questões absurdamente capciosas de física. Porém, tem questões bem capciosas que você precisa, assim, pensar na matemática e no conceito. Vou explicar. Bom, primeiro eu vou falar como ele apresenta. Todos os capítulos têm esse formato. Então, no final de cada capítulo, ele mostra termos-chave. E aí ele coloca entre parênteses conhecimento. Então, nesse termos-chave, ele vai apresentar os principais conceitos apresentados no capítulo de forma bem objetiva, né? Então, ele vai lá, por exemplo, inércia, propriedade dos objetos de resistir à mudança em seu movimento. Pá, então é bem direto. Aí, depois de termos-chave, ele entra com questões de revisão, entre parênteses, compreensão. Essas questões de revisão são questões, questões teóricas, né, conceituais, bem objetivas também, bem diretas, né? Por exemplo, ele coloca experimentos de Galileu. Qual a descoberta de Galileu em seu lendário experimento na torre inclinada? Então, se você lê o capítulo, você responde fácil, não é tão complicado. As respostas para essas perguntas não são tão complicadas, são até bem diretas. E, gente, esse formato, a forma como ele faz, como ele pensa essas questões, não é também algo muito inovador, né? Mas eu não vejo muitos autores fazendo isso. Tem sim, esse formato ele é apresentado em alguns autores, tem alguns autores brasileiros que têm sim esse cuidado, mas aqui ele faz de um jeito bem bacana, assim, bem... Enfim, eu acho que ele prima mais para isso, né? Para essa forma de apresentar, de apresentar os exercícios, enfim. Ele, então, termos-chave, questões de revisão, pense e resolva. O pense e resolva é aplicação matemática, tá? Entre parênteses, aplicação matemática. É aqui que a galera vai fazer continha, entendeu? E tem uns exercícios facinhos, aí ele tem outros mais complicados e ok. Depois ele fala assim, pense e ordene, análise. Então, são exercícios que geralmente ele apresenta 2, 3, algumas situações em que você vai ter que ordenar, ou por questão de força, enfim, aqui tem velocidade, força, ele vai trabalhar com peso, então você tem que
ordenar a descrição do fenômeno aqui, do problema que ele está te mostrando. Você vai ter que pensar sobre, não só fazer cálculo, mas você também vai ter que pensar sobre o conceito. Depois de pense e ordene, tem pense e explique, entre parênteses, tá? Síntese. Então, você vai sintetizar tudo que você aprendeu nesse pense e explique. Esse pense e explique são questões mais teóricas, só que não quer dizer que você não tenha que fazer alguma conta. São problemas mais elaborados, e aí são aqueles problemas que os alunos, eles gostam de dizer que eles resolveram por lógica. Ai, professora, eu resolvi essa questão por lógica na prova. Não sei se vocês têm isso, mas comigo acontece direto. E eles acham que eles estão resolvendo por lógica, mal sabem eles que eles estão usando a matemática e os conceitos para resolver aquele problema. Enfim, então é isso, esse pense e explique, ele vai pegar uns exercícios mais elaborados, parece conceitual, mas você tem que pensar na matemática mesmo do conceito, né, para resolver. Eu não vou ficar lendo aqui muito esses exercícios, compra o livro que vale a pena. Por fim, tem o pense e discuta. Todos esses tópicos vai ter em todos os ao final de todos os capítulos, tá? É assim que ele vai apresentar os exercícios. Esse formato vai ser o mesmo em todos os capítulos. E aí pense e discuta, entre parênteses, avaliação. E é aqui que ele vai avaliar o aluno depois de toda a análise, toda a síntese, toda a aplicação matemática que ele faz. E são questões muito legais para você, assim, para você realmente aprofundar no conceito, né? Para você pensar em situações em que aquilo vai te dar um nó na cabeça, sabe? Assim, poxa, você já aprendeu tudo isso e no final você ainda sempre fica cismado com a resposta, sabe? É isso, que a sensação que você tem é que, poxa, caramba, eu já fiz exercício disso, já estudei sobre isso, aí ele me pergunta isso, eu vou lá e tenho que pensar? Sim, você tem que pensar. Muito legal, muito bacana. Enfim, eu já fiz, a resenha terminou com esse vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo toda semana, falando sobre várias coisas, né? O canal eu vou falar sobre física, falar sobre ensino de física, minhas experiências dentro da sala de aula, o que funcionou, o que não funcionou. Eu não sou uma professora muito experiente, porque eu parei um tempo considerável, fiquei 8 anos, eu dava aula, aí eu saí para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí agora eu voltei para a sala de aula. Então, assim, eu não tenho aquela mega experiência de sala de aula, mas eu tenho, assim, eu tenho muita vontade, eu gosto muito de ensinar. E eu leio muito, mas assim, muito sobre livros didáticos de física. Eu gosto, isso é uma coisa que eu sempre gostei, nunca deixei de fazer, mesmo quando eu fui para a área mais acadêmica, né? E eu fiz um mestrado, doutorado na área de ciência, né? Eu não fui para a área de educação. Então, mesmo não tendo ido para a área de educação, eu estudo muito, eu leio muito sobre, né, livros didáticos. Eu acho que a gente aprende física mesmo com esses livros. Quando você tenta ensinar para alguém, aí é quando você de fato vai aprender, né? Você pode passar a sua vida inteira só estudando e você nunca vai aprender de forma tão profunda quando você decide ensinar aquilo para alguém, né? Eu tenho isso muito claro pra mim, enfim. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dos 2 vídeos e eu vou tentando fazer aí ao longo das semanas, cada semana um vídeo nesse canal, e espero que curtem. Falou, abraço!